Olá, amados. Vamos aqui hoje de uma forma assim divertida, continuar falando sobre a evolução que o planeta está fazendo, né? Da terceira dimensão para a quinta dimensão. E então hoje a gente vai falar aqui mais um pouquinho sobre isso, mas de uma forma bem clara e divertida, né? Então, uma onda de almas, uma onda de almas estão acordando, né? Uma onda de almas estão acordando. Talvez ainda até um número muito pequeno, perto de um universo inteiro, mas uma boa onda de almas estão acordando, né? E uma vez acordados, não dorme mais, então vai ajudando a acordar outras almas, né? Então, o que atrapalha a nossa evolução, né? É a gente ficar ali grudado num dogma, né? O problema o problema nosso é ficar se identificando, né? Tipo assim, quando você diz assim, eu bato aqui no peito, né? Eu sou budista, não, eu sou católica, né? Apostólica romana, ainda a pessoa fala, não, eu sou evangélica, eu sou bolsonarista, eu sou lulista, eu sou capitalista, né? Então, quando você se identifica, você está criando um problema para você, né? Já disse assim em outros vídeos, nos textos, que a gente vai criando inimizade com as pessoas, né? Geralmente assim, quem tem empresas, quem tem comércio, ele não se identifica com nada, né? Se ele quer ter clientes de todas as formas, ele não se identifica. O cliente pergunta, você é bolsonarista? Entende? E ele volta a pergunta, você é? Então o cara fala, eu sou, eu também sou. Você é lulista? Você é? Tá, eu também sou. Sabe? Ou você é o que o cliente é, ou você não se identifica. Não, eu não sou nada, né? Você não se identifica. É, Tanto na política como na religião, você vai criando inimizades, né? Você vai entrando no criticismo, né? Você vai ficando assim, você vai só se ferrando, né? E vivemos num mundo assim da cretinice, né? Onde as pessoas misturam tudo, né? E é preferível então não ser nada, né? É preferível não ser nada, né? Caminhar e navegar sem a preocupação com definições, definir-se menos e procurar mais, né? Eu vou procurar incansavelmente a verdade. Como nossa evolução é eterna, né? Então, nós vamos procurar incansavelmente a verdade. Ninguém tem a verdade, mas devemos procurar incansavelmente a verdade. Quando uma pessoa falar para você, achei a verdade, né? Ela só pode estar já louca ou enlouquecendo, né? Porque nós estamos numa procura incansável da verdade, já que a nossa evolução é eterna, né? O segredo da sabedoria é assim, se preocupar menos em nos definir e nos mantermos assim mais abertos em busca permanente da verdade, né? Então, se a gente abrir um pouquinho os ouvidos, os olhos, a gente vai perceber assim que religiões usam o nome de Jesus para manipular as pessoas, né?
Aí fala assim, certo ou errado? Claro que é errado, porque um país não pode ser gerido ou leis em crença de ninguém, né? Então o presidente lá agora ele é de terreiro, vai todo mundo ter que virar de terreiro. Ele é evangélico, vai todo mundo virar evangélico, senão não presta. Se ele é católico, todo mundo tem que ser católico, né? Então, às vezes, quando você vê numa discussão política antes das eleições, um candidato às vezes ofender até um padre que está sendo candidato, ele não está de todo errado, né? Todo errado, que a gente não deve misturar realmente religião com leis, né? Leis que essas leis são para ajudar o todo e não as pessoas que são ou pensam igual aquele determinado governo, né? Então, a verdade é sempre um eterno agora, né? Agora, o que está acontecendo agora, né? Agora eu tenho que resolver o que agora? Nesse momento eu tenho que resolver o que, né? Não interessa se quem eu estou ajudando é católico, é espírita, é evangélico, não é nada, não interessa quem ele é, né? Porque o Deus verdadeiro, ele não pune, né? Ah, Maristela, mas lá atrás o Deus de Moisés punia, né? Incentivava a guerra. Isso tudo nós temos que muito pesquisar bastante com historiadores. Ah, Moisés existiu? Segundo muitas pesquisas, realmente existiu. Ah, Jesus existiu? Segundo muitas pesquisas, Jesus também existiu. Mas Moisés era realmente regido por um Deus que é o Deus do universo, o Deus, o poder do universo, que é realmente uma figura boa, né? Um poder bom, ou foi regido por algumas pessoas que dizem assim que ele era regido por Javé, né? Ou outras entidades que a gente sabe aí, né? Cada país tem o seu tipo de Deus e alguns países massacram demais de todas as formas a mulher. Então, será mesmo que esse é o Deus verdadeiro que eles estão seguindo, né? Ou é também Javé, né? Então, nós temos assim que aprender a todo momento a se desconstruir. Desconstruir não quer dizer que agora eu sei a verdade, né? A verdade não está com ninguém. Eu tenho que a todo instante me desconstruir, porque aquele que é grudado num dogma, grudado numa verdade, ele já disse, ele está caminhando, ele já está muito doente, né? Geralmente essas pessoas sempre que mais ficam doentes. Tem um momento ali que está sempre reclamando de alguma coisa ou de muitas coisas e já tem uma doença ou muitas doenças, né? Então, nós temos que parar de ser dessa forma, né? Você vê assim que lá atrás, né, na época de que Jesus fez o seu caminho na terra, ou Moisés, assim, se debateu muito para não pegar esse caminho também, né? Porque ele não tinha vida própria, ele era todo instante comandado por esse Deus que era punitivo, né? Vamos incentivar a guerra, vamos fazer isso, não é como eu quero, deixava Moisés doente, não é como eu quero, eu puno aqui, eu puno ali, eu coloco lepra no outro ali e tal, não sei o quê. Então, vamos questionar, esse é o Deus verdadeiro mesmo, né? Ou era apenas Javé, né? Então, o mundo é sempre uma dualidade, ele está sendo comandado por dualidade, por duas energias, realmente a energia do bem e aquela outra energia, né, que passa de um Deus punitivo, né? Então, essas elites, de fato, distorceram totalmente o ser humano Jesus, né? Lá atrás,
Eles distorceram o ser humano Jesus totalmente, né? Quem conhece a história, ou já assistiu alguns filmes com essa história, ou novelas com essa história, sabe que a elite vestia bonitinho ali, que nem hoje veste a Igreja Católica, os papas, né? Veste ali com aquela roupa diferente, para não falar outra coisa, mas na verdade eles não tinham pureza no coração, né? A menina dança lá e fala assim, nossa, eu disse que quem dançasse melhor poderia pedir o que quisesse, né? E aí de medo da mãe, para agradar a mãe, que era muito fria, dura, né, que exigiu que a menina pedisse aquilo que ela ia pedir, ela pediu, quero a cabeça de João Batista na bandeja. Eu quero a cabeça de João Batista na bandeja, né? E eles eram rodeados por sacerdotes ali, né? Mas todos eram manipulados pela elite, né? Por fora aquela veste e por dentro o coração escuro, né? Então, essas elites, assim, de fato, distorceram totalmente o ser humano Jesus, né? Criaram ali um super-herói e colocaram, assim, no lugar dele, que é o tal de Jesus, de fato, que, que não existiu, né? Então, Jesus nem chamava de Jesus Cristo. Cristo eles criaram depois, né? Para criar toda essa redoma em volta para dominar os seres humanos, né? Então, o legado de Jesus, assim, foi criminalmente adulterado e até hoje por elites, né? As elites hoje continuam adulterando a figura de Jesus, né? Totalmente assim apontados assim nas intenções de Jesus, né? Então, Deus mesmo, esse poder verdadeiro que é o universo que está dentro de nós, ele não é punitivo, né? Isso que eu queria que vocês entendessem, ele não é punitivo, né? É um Deus realmente bom. E eles criam, né? Essa elite cria um Deus punitivo infectado por esse Javé, né? Então é por isso que a gente acabou e estamos cada vez mais ficando com o DNA infectado, né? Essa briga entre o Deus verdadeiro e o Deus punitivo, né? Então, o que acontece, Maristela? Por que você está falando essas coisas aqui, né? Porque nosso espírito, né? Ou nossa consciência, para quem já entende mais, tem uma mônada de presença desse ser assim, desse ser bom, né? Que mantém a nossa consciência, né? E então, tirando isso, nós estamos por nossa conta. Ah, Maristela, você é mentirosa, né? Você acho que já tá louca, vamos internar você, né? Vamos lembrar, assim, tem casos horrorosos todos os dias na televisão, é só ligar que você vai ver. E eu nem ligo para não ver. Mas assim, vamos lembrar daquele caso, daquela menininha, aquela que foi jogada lá, né, parece do quarto, sexto andar, que foi jogado pelo próprio pai, né, pela madrasta, que o pai era advogado, o pai dele também era, né, como é que a menininha ia ali cair sozinha, né, que você tinha toda aquela tela de segurança. Então, quando ela foi jogada, né, de lá de cima, por que Jesus não segurou as mãos e, opa, vem amor, vou te pegar, né? Então, nós temos que entender que ninguém vai nos salvar, né? Nós temos que a todo momento estar desperto aonde estamos errando, onde estamos acertando, onde é o bem realmente, aonde não é, porque não tem ninguém que vai nos salvar. Nós temos que nos salvar. Mas assim, eu não estou entendendo ainda, Maristela, né? Então, assim, quando você faz uma coisa, eu vou dizer uma coisa tonta aqui, às vezes o seu cachorro começou a ficar doente, e aí você acha que demorou para acudir, ou levou no veterinário errado,
ou na hora que era para fazer as coisas demorou para fazer. Se você começar, né, com essa culpa, que não é o Deus bom que vai pôr essa culpa em você, né? O nosso DNA faz a gente se sentir culpado, mas não é pelo Deus bom, é por Javé, o Deus, né? O Deus que se faz de Deus, e para não falar o nome dele aqui, que é do mal. Então ele faz você sentir culpa. Essa culpa te leva à depressão, essa culpa vai te levando a várias doenças, né? Ou alguma pessoa, assim, me pede algumas coisas, né? Às vezes, assim, já tive, assim, vários, assim, pessoas que eu não conheço pessoalmente, que lá o Facebook fala, agora ficou amigos, né? Adicionou, você aceitou, ficou amigos. Várias pessoas que eu não conheço pessoalmente e que pedem dinheiro, mas pedem dinheiro mesmo. Já pensou se eu começar a sair dando dinheiro para todo mundo? Quem vai para a rua sou eu. Então, não são coitados que estão pedindo dinheiro, são pessoas safadas que estão pedindo dinheiro, né? Então, se eu não dou e depois eu fico me sentindo culpada, aquilo pode me levar a uma depressão, pode me levar a uma doença, né? Pode me levar a várias coisas, né? Até o entupimento das minhas veias e artérias, né? Então, esse não é o Deus bom. Porque o Deus bom, ele não pune você de nada. Ai, se não fizer isso, Deus vai punir. Se não fizer aquilo, Deus vai punir. Agora você deixou de fazer não sei o que, agora você vai para o inferno. Deus, o Deus bom, ele não pune de forma alguma. E quando você acha que ele pune, você começar assim, se sentir culpado, né? Ou culpada por coisas que você fez ou coisas que você deixou de fazer, você vai ficando doente, né? Então, vamos supor, aquela pessoa me pediu dinheiro, eu não dei, aí se eu ficar remoendo no meu estômago, assim, tipo assim, não é porque eu dei, deixei de dar, se eu ficar assim, não digerir, né, o absurdo daquela pessoa ter pedido dinheiro e ainda pedido segredo, se eu não digiro aquilo, eu posso até criar ali uma coisa pequena com uma coisa grande no meu estômago, porque eu não estou digerindo, né? Eu posso criar um aneurisma estomacal, eu posso chegar até morrer por aí, eu posso ter uma gastrite, eu posso ter uma úlcera, eu posso ter um câncer, porque eu não estou digerindo aquelas pessoas que estão me pedindo dinheiro e de uma forma injusta, né? Então, eu tenho que aprender por mim mesma, ter maturidade, ter consciência do que é certo e do que é errado, né? Peraí, eu trabalho quase todos os dias, né? Mesmo nesse feriado de Páscoa, eu trabalhei. Então, agora o outro que está me pedindo, ele trabalha quando? Nunca, nunca, né? Faz uma coisinha aqui, uma coisinha ali, tudo errada, e continua fazendo coisas erradas, né? E não conheço nem a pessoa pessoalmente. Então, eu tenho que aprender, né? Eu já disse assim, essa história também, agora de manicures, que ficam ali insistindo, chove manicure lá insistindo para você fazer a unha com ela, você não sabe nem com quem você faz, e eu procuro nem fazer, porque quanto mais a gente tira a cutícula, mais a gente está se prejudicando. Bom mesmo é empurrar ali, deixa a unha respirar, quando precisa mesmo, então passa uma base, ou de vez em quando, num momento mais especial, você pode até esmaltar, mas se ela vê que não está dando certo, ela começa a pedir Pix para você, né? Pedir Pix para você fazer. Ela fala lá que é para a mãe, que é para a tia, para o vizinho, né? Então, se eu não digiro isso, eu posso criar um monte de problema no meu estômago. Ou se eu fico atormentada na minha mente, eu posso entupir meus vasos na minha mente, minhas artérias, né? Ou se eu me ficar cheia, nossa, agora que eu estou numa situação um pouco melhor, eu não aguento um monte de gente pedindo as coisas para mim, ou eu não tô gostando mais de viver, de repente eu começo a brigar com a vida. E se eu estou brigando com a vida, eu estou brigando com Deus. E eu posso começar a criar um problema no meu pulmão, né? Então, por que eu disse tudo isso agora? A gente tem que parar de se identificar. Não, eu sou católica.
Ah, essa terapeuta não é católica, então eu não vou lá. Eu sou evangélica, não, mas essa terapeuta não é evangélica, então eu não vou lá. Quanto mais você se identifica, né, mais você está sendo uma pessoa cretina. O que é uma pessoa cretina? Está vivendo na cretinice, né? Porque nós só conseguimos nos salvar com a mente aberta, é igual paraquedas. Se você soltou do avião e ele não abriu, você morreu. O seu cérebro é a mesma coisa. Se você está vivendo com o cérebro fechado, o que é o cérebro fechado? Eu vivo numa cretinice, né? E eu só falo com aquela pessoa se agora eu souber que realmente ela voltou no Lula. Eu só falo com aquele fulano se realmente ele está a favor de Bolsonaro, entendeu? Eu já disse aqui que os políticos dentro da Câmara, eles não brigam. Eles não brigam, tá? Dentro da Câmara ali, eles são todos amiguinhos. Mas para segregar, né, dividir as pessoas, então aí se faz o teatro, né? Problema de quem é cretino e vive na cretinice, né? Vou morrer agora porque o Bolsonaro não ganhou. Ou eu vou morrer agora, vou fazer o escarcéu porque o Lula não ganhou, né? E a gente sempre está vivendo na mesma história de lá desde os primórdios dos tempos. Mas a pessoa que vive na cretinice, ela não percebe, né? Que não é a questão de quem está, quem não está no poder, né? A questão de que eu estou vivendo na honestidade, eu vivo fazendo bem para as pessoas. Fazer o bem não quer dizer que eu tenho que ser cretina de algumas pessoas que me pedem coisas absurdas. Não, eu vou viver no bem. O que está errado, não, isso não dá para mim, né? E não viver muito apegado em ninguém, né? Se eu não fico vivendo apegado muito em ninguém, as pessoas não pedem as coisas para a gente, né? Perceba assim, quando você se apega mais um coleguinha, o coleguinha já começa a pedir as coisas para você. Mas se você não dá muita intimidade, essa pessoa não tem como chegar em você. E se ela não tiver como chegar em outras, então não vai restar outro caminho, senão ela lutar pelo caminho dela e ir trabalhar e parar de dar desculpa, né? Então é isso que a gente tenta a todo custo aqui ensinar para as pessoas, né? Porque nós vivemos de forma indecente, esperando que Deus vai dar um jeito para tudo, né? Acho que todo mundo já teve ou tem um vizinho ali que está faltando com os limites, não tem vergonha na cara, né? Faz coisas horríveis, né? E aí não adianta eu ficar me lamentando, eu tenho que procurar o caminho das leis, né? E tomar atitude. Se ele está avançando na minha casa, eu vou lá e vou lá fechar tudo que eu puder fechar, passar tudo que eu puder passar de arame farpado, seja o que for, porque se ele ultrapassar assim mesmo, fica claro, né, para as leis, que realmente a pessoa não vale nada, né? Então não adianta eu cair naquela cretinice de que ficar sentando, orando, olhando para o céu e falar, ai Deus, agora ajude nisso, ajude naquilo. Não, nós temos que aprender a nos salvar. Eu estou sempre frisando isso. Temos que aprender a nos salvar, né? O ser humano tem que ter vergonha na cara, né? O ser humano tem que ter vergonha na cara e ser responsável por sua assim, construção da sua própria decência, por favor, né? O ser humano tem que ter vergonha na cara e ser responsável por sua própria construção da sua própria decência, né? Então, é dessa forma que nós protegemos o nosso sistema imunológico, né? Eu ficar sentada ou deitada chorando no quarto escuro para Deus resolver as coisas para mim é só por Deus, né? Nós vemos tantas pessoas sofrendo, e por quê? Porque nós temos que aprender a nos salvar, né? Se eu aprendi a me salvar, o filho está vendo ali a lição que ele também tem que aprender a se salvar,
né? Temos que ter humildade na hora certa, temos que ter mais força em outro momento, né? E não ter medo, não ter medo. Quem tem muito medo tá ali, sabe? Preso numa prisão assim perpétua, né? Porque a Matrix adora pessoas com muito medo, né? Toda vez que você, em vez de se levantar e sanar o seu problema, você ficar lá se lamentando, chorando, e com raiva do fulano porque te pediu dinheiro, fulano com ciclano porque tá ultrapassando os seus limites. Quando você tá com essa raiva, eu já disse em outros vídeos, eu volto a dizer que isso é muito importante. Esse Deus que não é o Deus verdadeiro, que também tem poder e comanda também esse universo, ele se alimenta do seu ódio, da sua raiva, da sua inveja, né, dos seus pensamentos negativos, né? Eu percebo assim aqui também, quando eu vou fazer uma regressão de memória, quando entra um paciente que ele está dizendo o tempo todo para você e para ele mesmo, eu não vou conseguir entrar em regressão. É claro que não. Nem vai adiantar. Vou ter que trabalhar de outra forma. Até ele aprender a se salvar e a se dar valor, né? Ou também gostaria muito aqui de colocar assim, vamos supor, um paciente que veio com marcas no corpo, ou que veio, ou marcas horrorosas no corpo, ou veio de forma deformada, ou que veio mais cego, mais surdo, ou que tem alopecia, não tem mais cabelo hoje, seja o que for, se nasceu sem braço, sem perna, ou se tornou paraplégico, tá? Tudo está relacionado com a, com a quarta D, né? Com a quarta dimensão, que é depois que nós dessomamos. Lá, eles não podem obrigar nós a nada. Ai, você vai reencarnar agora sem braço. Ele não pode obrigar. Mas ele vai seduzindo você, que é o melhor que você tem a fazer, e você assina o contrato, você aceita, né? Você aceita. Então, o porquê que você aceita? A culpa, né? Eu conheço pessoas aqui hoje encarnadas que vêm com deformações, seja no corpo, no rosto, seja onde for, e que acabam morrendo, não pela deformação, acabam morrendo, às vezes, por um câncer que se torna terminal, ou por um câncer até no pulmão, né? Eu já vi, assim, colegas minhas, psicólogas morrerem dessa forma, né? Porque fica uma briga entre viver ou não. Assinou esse contrato e acabou se tornando pesado aqui. Mas assim, Maristela, por que realmente eu assinei esse contrato para vir com o rosto deformado, para vir ser um braço, ou para determinada época da minha vida sofrer um acidente e ficar paraplégico, ou seja o que for, dessa forma, né? A culpa, né? Um Deus bom jamais faria isso para você. Ele não está interessado na sua culpa. Ele está interessado que você sempre viva o agora, né? O que eu posso ser melhor agora? Há 5 minutos atrás já fiz uma coisa que eu não gostei, mas agora, o que eu posso fazer melhor do que ser 5 minutos atrás, né? Então entenda que o Deus bom, que rege esse poder do universo, que realmente nos protege, se nós realmente fazemos a maioria do nosso tempo o bem, né? Ele não está colocando a culpa em você. A culpa não, jamais ele colocaria a culpa na sua consciência, colocaria a culpa no seu mental, né? Você pode ver aqui que eu já também falei em outros momentos que às vezes o assassino ou serial killer que mata em série, ele não tem nem um pouco de culpa, nem um pouco de culpa. Isso não quer dizer que na outra existência ele vai vir, vamos supor, já nascer com um monte de doença, ou que ele vai nascer cego, sem braço, sem perna. Isso não quer dizer, porque se ele dessomou e não deixou ninguém colocar a culpa nele, ele pode voltar como um ser muito sábio, até um profeta, né?
Então, você pode ver, você aí que está doente, o que é que está levando você nesse caminho da doença, ou levou, ou está levando a mais doenças ainda. É a culpa, né? Eu não gosto daquela pessoa, eu não quero emprestar dinheiro para aquela pessoa, eu não quero abrir a porta quando aquela pessoa bate no meu portão, mas depois eu sinto culpa. Eu não digiro aqui, eu sinto raiva da pessoa que está fazendo isso comigo, mas eu não digiro, né? Eu não deixo para lá, deixa para lá e continua a sua vida, porque a culpa, o ódio, a raiva destrói você. Não está te construindo, está te destruindo. Está destruindo, né? Então, vamos assim, terminar esse vídeo aqui com coisas assim meio engraçadas para parar de pesar tanto, né? Eu sempre digo que tem 2 regras para a gente viver bem nessa vida, né? Eu aprendi essa regra com uma monja muito, muito sábia, né? Primeira, não se importar com titica. Segundo, tudo é titica. Qual foi a parte que você não consegue entender? Que tudo é titica, né? Então, a paciente chega para mim e fala assim, não, mas eu não consigo digerir, eu tô com muita mágoa porque o meu primeiro marido me traiu, era uma mulher boa, trabalhadeira, não sei o que, 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 né? Isso é às vezes o que ela pensa. Talvez ele não viu ela dessa forma, né? Às vezes era trabalhadeira, realmente limpinha, era isso, era aquilo, mas talvez não gostava de fazer sexo com ela, ou de fazer amor, para quem preferir, né? E a pessoa tem os problemas dela também, o marido tem os problemas dele também, né? E as imaturidades dele. Então ele vai lá e trai, né? Mas então aí eu fico doente por causa disso, não é titica, é titica, né? É titica. Às vezes você não é para viver eternamente com essa pessoa. E essa pessoa que reclamou, hoje já vive com uma outra pessoa boníssima, né? E às vezes eu não consigo viver aquela pessoa boníssima porque ainda estou apegada naquele que me traiu, né? E às vezes esse que é boníssimo para mim, lá atrás também me traiu, me estrupou, fez um monte de coisa, às vezes em existência passada. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que tudo é titica, né? Nós viemos sozinhos e vamos embora sozinhos, né? Ninguém vai embora com ninguém. Pode até morrer junto, mas nós vamos para várias moradas diferentes. A minha frequência energética, a minha vibração vai me levar para uma morada e às vezes o companheiro que morreu do meu lado ou o amiguinho que morreu do meu lado vai para outra morada, né? Então, para a gente conseguir fazer essa evolução que o planeta está fazendo de 3D para 5D, eu tenho que aprender o desapego, né? E uma pessoa perguntou assim para mim ontem, mas mesmo assim, se um filho morrer, você fica desapegada? Sim. Não vou falar que é fácil, mas é a mesma coisa que perder um animal. É a mesma coisa, o animal também é nosso filho, né? E a gente sofre da mesma forma. Mas se perdemos é porque nós já aceitamos passar por isso, né? Às vezes a lição é nossa, às vezes a lição é dele e às vezes a lição é dos dois. Nada acontece por um acaso, nada. Não adianta o apego, né? Se eu tenho que continuar vivendo, ele se foi, logo ele vai ter um outro caminho. A melhor coisa que eu faço é continuar meu caminho de uma forma melhor e não cometendo os mesmos erros. Não sei se estou sendo clara, né? E só vai para a quinta D, para a quinta dimensão, quem é realmente desapegado, né? Eu posso a minha energia me puxar para a quinta D, subir numa nave, seja o que for, e pode ser que eu tenha que deixar meus filhos, né? Porque talvez meus filhos eu achei que eram bons e dentro dele talvez não seja tão bom. Ou vice-versa, eu achei que eu ia, eles vão e eu fique, né? E ficar não representa você ficar aqui na Terra, porque a Terra está fazendo sua evolução. Ela vai para a quinta dimensão. Para ficar aqui, nós temos que ter um corpo mais sutil. E se você persiste em ser
feio por dentro e tem um coração sujo, escuro, você continua na 3D, mas não aqui na Terra, vai para um planeta inferior 3D, né? E talvez demore muitos bilhões de anos para você ter uma outra janela de oportunidade para fazer sua evolução, né? Então, o que acontece com essas pessoas assim que não evoluem, né? Geralmente essas pessoas que não evoluem, que são apegadas em dogmas, né? Apegada em alguma coisa e acham que aquilo é verdade, então elas estão sempre reclamando, né? Então é assim, vamos fazer uma coisa engraçada aqui. A pessoa reclama que só engorda, que está engordando, mas Jesus nasce, ela come panetone. Jesus morre, ela come chocolate. Aí Jesus ressuscita, né? Aliás, Jesus morre, ela come bacalhau. E Jesus ressuscita, ela come chocolate, né? Então, você vê que a pessoa não tem consciência. Ela não tem consciência, né? O disco dela enroscou. Ela fica só reclamando, mas ela não tem atitudes maduras, né? Ou aquela pessoa que fala assim, ai, aí a pessoa resolveu tomar um chá. E aí tá escrito lá no chá, chá mate. E aí ela fala, olha, resolvi agora tomar um chá para me acalmar e tá escrito no chá para me matar, né? Mate, né? Então, são coisas bobas, mas que são atitudes de pessoas que têm coisas básicas na frente e ela não entende, né? Ela se recusa a enxergar, né? E ou senão, dois coleguinhas se dessomam, né? Para quem não sabe o que é dessomar, é o corpo morrer, né? Então, os dois coleguinhas morreram, dessomaram, foram parar do outro lado, seja na porta do inferno, estamos só aqui brincando, e o cara pergunta, nossa, cara, que é isso? Você tá totalmente congelado, né? O que aconteceu com você? Ele diz assim, eu morri congelado, né? Mas e você, né? Por que você está aqui? Ele falou, então, sabe, me falaram para mim que a minha esposa estava me traindo. E minha casa é muito grande. Então eu comecei a correr de um lado para o outro, de um lado para o outro, ia para o quarto, eu não via, eu ia para o banheiro, comecei a correr desesperadamente, ansiosamente, e até que eu infartei. Eu morri e cheguei aqui, né? Aí o cara que está congelado disse para ele, nossa, que falta de azar, que falta de sorte, né? Que azar, que falta de sorte. Era só você abrir o freezer que nós dois se salvaríamos, né? É bem assim, né? A verdade às vezes está ali na nossa frente e a nossa ansiedade, a nossa cretinice, a nossa estupidez, né? De ficar grudado, a gente gruda ali num conceito e se recusa a abrir a mente para continuar no caminho da verdade e da paz, né? Nem tudo que parece bom é bom, né? Então, lembre-se, né, que Deus, o Deus que manda mesmo no universo, Deus de todo esse poder que protege realmente a pessoa, realmente que faz o bem, ele não é punitivo. Por favor, ele não é punitivo. Gratidão, amor sempre.